Agora no Onda News, conhece-te a ti mesmo, com a psicóloga Dilma Xi. São 9 horas da manhã, 30 minutos. Dilma, como tem passado? Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tá tudo em paz. Que coisa boa, né? Tem até um friozinho pra ti que eu sei que você gosta. Sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, né? Bom, a gente tá vivendo aí uma semana que antecede o Dia dos Namorados. Agora há pouco a gente estava falando com a professora Ivania de como os casais se comportam financeiramente, né? Porque eu acho que é um dos grandes problemas na vida dos casais. E para aqueles casais que estão começando um namoro, começando um relacionamento ou que casaram recentemente, Dilma, o que a gente pode estar falando para essas pessoas? Qual a melhor maneira de começar um relacionamento? Olha, é muito difícil hoje falar do namoro, porque o namoro acabou. As pessoas já partem para um relacionamento de morar junto. Já, vão morar junto, né? É. Então, o que deveria ser? Então, vamos falar do ideal, né? Uhum. O ideal é essa fase do relacionamento que você poderia viver para conhecer e cada um na sua casa. Uhum. Né? Cada um na casa dos seus pais. Esse é o ideal. Uhum. Para que haja também já um vínculo entre as pessoas com a família da pessoa, né? Isso mesmo. Porque para começar essa convivência, porque quando você olha para alguém e se impacta, algo ali nasceu. Uhum. Mas é apenas a primeira fase do olhar. Sim. Do encanto, né? Do desejo. Da paixão, né? Depois vem a paixão. E nesse momento não se toma decisão. Uhum. Porque na paixão nós somos cegos. E agora, na atualidade, você conhece alguém pela internet, né? E você vai morar junto. Você quer dividir um apartamento e vai morar junto, não é? Uhum. Como se fosse um parceiro, uma parceira, e começam a viver mesmo. Aí você pula as fases da construção do amor. Sim. Porque o que seria o amor? Ele vai se dar num tempo de comer um saco de sal com a pessoa. Sim. Antes não se dá o amor. Né? Então, essa primeira fase de paixão, nós deveríamos viver separados. Porque essa paixão daí não morre. Ela vai se eternizando ali no relacionamento. Então, Sim. É muito bonito. Né? Você vai desejando ver. Uhum. Você vai criar situações para ver a pessoa que você está pensando 24 horas. Sim. Mas você não está na presença. Uhum. Então, na ausência é que se dá a falta, né? A falta e o desejo. Uhum. Né? Não é eu tendo, a pessoa está ali, Sim. Pronto. Chegou ali, aí começa a aparecer o quê? A segunda fase. Sim. Cai na realidade. Não, mas você não era bem assim. Uhum. Claro que não me conhecia. Sim. Não tinha o convívio, né? Uhum. Mas esse defeito eu não sabia que você tinha. Então começa, o cair na realidade significa que eu começo a enxergar a pessoa como ser humana. Sim. E com a possibilidade de defeitos e erros e não tantas qualidades. Porque quando eu estou no encanto, que é a primeira fase, até os defeitos eu não reconheço. Sim. Ah, é bonitinho, isso passa. Não passa Depois... não. Depois você vai ver. Deixa eu pegar um dia que tá bem estressado, né? More 20 anos, 30, 40, para ver se muda. Não vai mudar mais. Então, aí vem né, você vai morar junto e aí você não namorou o suficiente para esperar o morar junto, aí começam os conflitos. E existe um tempo, porque assim, também tem casal que daí fica só de namoro e de enrolação 5, 6, 7, 8 anos e a mulher desiste porque não casa, né? Sim, mas aí eu falo que isso ali já gorou. Já Sabe, era. um ovo gorado? A galinha não fica em cima do ovo tanto tempo, né? Ela sai do ninho, afinal, já gorou. Sim. Então eu brinco com o que? Você não colocou uma aliança ainda? Ou falo para ela, escuta aqui,
que você está fazendo com ele? Ele não quer nada com você, faz 5 anos, faz 8, o que ele quer com você? Porque nós precisamos ter esse compromisso. Sim. E é no namoro que vai se criando esse compromisso, né? Mas as pessoas começam, às vezes, a namorar com 17. Não é hora de ter compromisso fixo, porque ainda eles estão estudando, eles precisam trabalhar, precisam ganhar autonomia financeira. Aproveitar não tem a nada. vida também, né? Aproveitar a vida com os amigos, com os colegas, né? Fazer a sua vida pessoal. Depois dos 20 e poucos anos, na fase pré-adulta, que você já se fez, é que você deveria começar a namorar. Porque ali você está pronto. E daí você está pronto, com 25 anos, já fez faculdade, tem emprego, tem autonomia e tal. E aí pega uma para criar. Aí ela ainda não fez faculdade, ainda não fez nada. E daí aí não dá certo, por quê? Porque o casal está em momento diferente. As pessoas não pensam, Marcelo, se aquela parceira, aquele parceiro vai ser bom para mim ou não. Por isso que na paixão não se toma decisão, namora um pouco, não é isso que eu quero, sai fora. O quanto antes, né? O quanto antes. Aí vem uma terceira fase, que é a raiva. Mas como é que eu fui tão tonta ou tonto, né? Me enganei com essa pessoa, perdi tanto tempo da minha vida e tal. Raiva, depois se deprime, faz o luto e aceita, não. Foi uma experiência na minha vida, eu não quero ele ou ela para mim, e vai em busca de outra. E assim vão se dando os ciclos vitais, não é? Namora um, namora outro, e até encontrar aquilo que a gente chama de alma gêmea. Sim. Sabe aquela pessoa que você fecha os olhos e pensa assim, não, com essa pessoa eu quero entrar, por exemplo, nós cristãos, eu vou entrar na igreja, eu vou me casar, eu vou ter filhos, né? Mas as pessoas inverteram todo esse processo, esse ciclo não está sendo respeitado. Por isso, 80% de divórcios, separações, né? Que as pessoas, elas precisam primeiro fazer esse autoconhecimento e conhecimento do outro para depois juntarem as malas, né? Porque quando você junta uma mala, você não traz só a toalha e o sabonete e a roupa. A escova de dente, né? Você traz os valores, a moral, os costumes, né? A tua crença, os teus ritos. Você vai unir as famílias em alguns casos, né? Então é um momento magnífico se você souber, né? Eu tenho uma pessoa que essa semana passada ainda me falou, olha, Dilma, eu tô aqui porque faz 3 meses, né? Faz 9 que nós nos conhecemos e faz 3 meses que eu tô morando com essa pessoa e eu não tô conseguindo lidar com essa situação. Eu falei, mas cara, você já não sabia que não era para fazer isso? Sim, mas ela tinha tal problema, ela tinha tal problema. Eu falei, mas não era teu, cara. Sim. Você resolveu o problema dela e criou para você. Agora você está ela está dentro da tua casa, perdeu o emprego, você viu que ela não tem iniciativa para buscar outro, e aí o que você vai fazer? Falou assim, vou mandar embora? Eu falei, agora você é responsável por aquilo que você pôs dentro de casa. Aquilo não, aquela pessoa que você pôs dentro de casa. Então você precisa renegociar. Tem um livro do Pequeno Príncipe que fala que a gente é responsável por aquilo que cativa, né? A gente é responsável por aquilo que cativa. Eu ponho dentro da minha casa, né? Pode ser temporariamente, às vezes, para você ajudar aquela pessoa. Eu não sou contra. Que seja estabelecido isso, olha, eu vou te ajudar então até que você consiga. Até que você se reorganize, que arrume outro emprego, né? Que comece novamente a produzir para ter o sustento. Porque senão a menina sai da casa dos pais e quer o marido como pai. E o marido hoje não tem obrigação de sustentá-la. Sim. Hoje é uma troca. Né? Como é que você estava ouvindo a anterior, a menina da economia. A professora Ivanira. Ela estava falando uma forma como os ingleses pensam, né? Como que nós vamos fazer com o dinheiro? Porque se você não negociar o financeiro, é um grande problema para você romper o relacionamento. Outro problema para romper o relacionamento, além do financeiro,
por exemplo, uma pessoa agressiva ou ansiosa não tratada e começa a aparecer esses conflitos dentro da própria casa, né? Você não se dá bem afetivamente e sexualmente com o teu parceiro, com a tua parceira, não vai dar certo, né? Por quê? Os corpos, o espírito, a alma, o intelecto precisam se unir. Até enquanto gesto de amor, os casais daqui a pouco não falam muito sobre o sexo, mas a própria igreja trata o sexo como um gesto de amor dentro do relacionamento. Se ele não existe, se ele não é bom para os dois, não vai funcionar. É um casamento nulo pela igreja. Pela igreja, né? Se não se consuma, se não se sente o prazer, né, de estar com essa pessoa também afetivamente, sexualmente, é um casamento nulo. Sim. Né? Porque às vezes você tem ali um estupro e não um relacionamento. Sim. E tu sabe o que é mais engraçado? Porque as pessoas também nessa de, já vão morar com alguém, e daí em muitos casos entram os filhos na jogada, né? Daqui a pouco a pessoa sai de um relacionamento, ela vai partir para outro. E não estou aqui, longe de mim, dizendo que mulheres que tenham filhos ou homens que tenham filhos sejam um problema para um novo relacionamento. Mas é que muitas vezes vem com toda aquela bagagem de problemas mal resolvidos no relacionamento anterior, da disputa pelos filhos, aí existe ainda uma terceira pessoa no meio do novo relacionamento. É muito complicado, né? Casais de segunda união com filhos é outro ciclo de vida, é outra forma de tratamento, sabe? É muito mais complexo. Né? Como você tem a tua família, os teus filhos, e depois você vai lidar com as filhas do parceiro, as filhas da parceira, sabe? É muito complexo. Para os dois lados, né? Dois. Vamos imaginar aqui o homem que se envolve com uma mulher que já tenha filhos de um outro relacionamento. Para ele, porque é uma situação também não fácil de lidar. Para a mulher, daqui a pouco ainda tem esse vínculo com o ex-marido e daqui a pouco está numa situação de disputa judicial pela guarda das crianças, por Exatamente. pensão, por todas essas questões. É complicado, né? As pessoas, muitas vezes, elas não param para pensar e vão fazendo filho, sabe, assim... né? Sem aquele compromisso ou sem aquele cuidado, será que realmente é o momento? Porque já tem a sua família, né? Poderia pelo menos ter a sã consciência de não fazer filho em outras pessoas, não é? Sim. Poderiam ter essa maturidade, não é? Então, tá bom, não quero mais, não dá certo, existem incompatibilidades. No entanto, não começa outro já fazendo filho em outra pessoa. Não, Sim. não pode ser assim. Não vai ser saudável para nenhum dos envolvidos, Não né? vai. E depois entra brigas judiciais, não é? E a pensão e todo esse aspecto, né? Às vezes a pessoa ganha muito pouco e aí não tem como sustentar um filho, daí tem que sustentar dois, né? Tinha dificuldade para manter uma casa, como é que vai sustentar duas casas? Sim. Então as coisas vão ficando mais complexas de acordo com o tamanho da família. Imagina famílias, eu tenho muitos pacientes que têm filho com uma mulher, com duas, com três. Eu tenho muitas mulheres que têm filho com homem, com dois, com três. Né? Isso tudo num novo relacionamento pesa. Pesa. Aí vive-se, né, da pensão dos três maridos, por exemplo, quando tem responsabilidade. Quando não tem, vai criar 3 filhos, ou a avó cria, ou a mãe dele, ou a mãe dela, alguém vai tomar, né, providências. Então, o namoro é para ver tudo isso, né? E é como o namoro foi rompido como uma fase do relacionamento no ciclo vital para chegar ao amor, que seria o quê? Eu namorei, eu quero compromisso, eu tenho intimidade, eu quero passar a minha vida com você. Então, as pessoas não esperam essa saúde mental acontecer. Elas atropelam. Por mais, não vou usar a palavra arcaico, mas por mais antigo que seja, o namorar, noivar e casar ainda é a melhor receita para ter um relacionamento estável. É importante, Marcelo, porque o namoro não pode acabar no casamento. Porque por isso que você arruma outra. O amor deveria nascer no casamento, né? Porque o amor vai nascer no casamento pelo tempo. Né? Pela convivência. Então você continua namorando, você continua convivendo, você harmoniza as relações humanas das duas famílias e você continua no tempo. Então no tempo vai se dando. Por isso que diz, o tempo dirá. Se você vai ser leal, se você vai ser fiel, se você vai ser responsável, né? Se vai ter respeito, só o tempo vai dizendo.
né? Eu acho que é lá no confessionário do padre, no consultório de psicologia, que realmente as verdades sobre as separações são ditas, né? Qual que é o maior motivador das separações hoje, do ponto de vista da psicologia? A psicologia, ela vê como assim um grau altíssimo de discórdia e de rompimento, o vício e o ciúme. Então, antes do vício, vem o ciúme. Um ciúme delirante. Uhum. A pessoa enxerga o parceiro, a parceira, olhando para o outro. É um delírio, por isso que é um sintoma de esquizofrenia. A pessoa não está na realidade, é ciúme. Ciúme e possessividade, né? Agora, se você vai para o álcool e é ciumento, aí você mata. Uhum. E se os dois ainda têm o problema do vício, é pior ainda, É né? terrível. Então, o vício, né? O ciúme patológico, né? Por isso existe o feminicídio, é um vínculo patológico, um delírio, não é minha, não é de ninguém, não é meu, não é de ninguém, né? E também as doenças psiquiátricas não tratadas, né? Mas é impressionante como as pessoas, elas melhoram quando elas tomam consciência do que está causando o conflito. E elas vão procurar, por exemplo, respostas, né? Por exemplo, olha, por que vocês brigam? Porque eu estou sempre insatisfeita, porque eu estou sempre reinando, porque eu estou sempre nervosa, porque... Como é que vocês se relacionam afetivamente? É uma merda, como elas me dizem, né? Tá bom, então por que você não resolve esse negócio? Desculpa a expressão. Relaxa. Né? Mas resolva. É tão simples hoje corrigir. Identificar o problema primeiro para saber o que corrigir, né? Se a mulher não sente prazer, ela vai aprender a ter prazer. Se o homem tem ejaculação precoce, ela vai corrigir a ejaculação precoce. É simples. Sabe? Hoje tem, por exemplo, claro, tudo é medicação, mas tem técnicas que você pode ser auxiliado para resolver esse problema. Mas basta você tomar um antidepressivo básico, sabe? De 10 mg que resolve o teu problema de falta de autocontrole, de intimidade com a tua família. A tua família não, com a tua mulher. Com a esposa. Então as pessoas têm vergonha. Imagina se eu vou falar isso, né? Elas têm vergonha de procurar tratamento, mas não têm vergonha de deixar o casamento embora. Exatamente. Mas às vezes, Marcelo, não sabem que tem tratamento. Né? E quando eu digo, eu falo assim, o quê? Só com isso vai me resolver? Vai. E resolve. E resolve e, quem sabe, muda o destino de uma família, Muda né? o destino de uma família. E muda, Marcelo. Só que as pessoas têm muito preconceito de falar de sexo, mas todo mundo fica fazendo, né? Mas não querem saber a qualidade do que estão fazendo, né? Isso, e agora, vem uma outra coisa interessante, né? Os casais, eles optam muitas vezes por quantidade do que qualidade, Exato. né? Então, como você me perguntou, ciúme delirante, problemas, né, psiquiátricos não solucionados, né? Problemas de disfunções sexuais, como eu falei, né? Dinheiro Gritante. é assim, altíssimo também. Então, são os piores, são esses 4. E também, eu penso de um jeito a educação, o outro pensa do outro, se já tem filhos, aí começam as brigas, né? O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, daí fica aquele, cada um puxando para um lado como um cabo de guerra. E quem sofre são os filhos. Então, para não acontecer tudo isso, namore um tempo maior, mas não deixe passar de 3 anos. Eu ia te perguntar antes, tem um prazo que você tem que... o namoro não pode passar de tantos anos, o noivado não... Só que isso é um ideal, Marcelo, Sim. porque, veja, uma mulher hoje quer casar e não casou até os 35, ela fica desesperada porque o organismo dela está visceralmente pedindo a concepção. E muitas mulheres no primeiro namoro, na primeira noite, já engravidam. Né? E para a mulher a cronologia é cruel, né? Porque o homem, nas mínimas condições de saúde, ele pode ser pai. Mas não é cruel, Marcelo. É que a nossa sociedade fez com que se tornasse Mudou, cruel. né? Porque as mulheres tinham filho dos 13 aos 20 e poucos anos e morriam, né? Sim. E depois aos 35 ali já morriam. Então agora, mulher como tá nós tardando esticamos... mais.
essa possibilidade de vida mais longa, a mulher, ela vai ter o primeiro filho aos 40. O Dr. Mazeto fala uma coisa muito interessante. Ele diz que quando as perguntas chegam aqui sobre menstruação atrasada ou menstruação que não veio ou aquela coisa toda, ele fala, a mulher não foi feita para menstruar, né? Se pegar no passado, a mulher saía de uma gestação e entrando na outra e não menstruava, né? E hoje a mulher, ela colocou a maternidade como um segundo plano, né? Exatamente. Lá para frente. É interessante esse assunto, né, Dilma? Daria umas 2 horas de programa. De todos nós. Fala de todos nós sempre. Mas o importante é não perder a esperança de encontrar a pessoa amada, né? Você não pode deixar de buscar a pessoa amada. A hora que você enxergar, você sabe que é aquela pessoa... A hora que bater o olho... Bateu o olho, você sabe. Vou prestar mais atenção, então. É o raio, Marcelo. É diferente de uma paixãozinha qualquer. Ali cai um raio na tua cabeça, sabe? E diz, aí... Vai fundo que dá. Mas não com 14 anos. Sim. Não com 18. Às vezes nem com 23. Às vezes demora um pouco. Porque são fases onde a intimidade ainda não chegou na sua maturidade. Sim. É só a partir dali. E para Jung, nós somos pessoas maduras. Aliás, nós começamos a ser pessoas realmente que sabemos o que queremos aos 40. Por que as mulheres reclamam tanto que os homens estão tão infantis hoje? Sabia que essa é a maior reclamação das mulheres, de acordo com a pessoa? Ontem eu vi na CNN, a maior reclamação das mulheres é que os homens estão cada vez mais infantis. Será que isso é verdade ou não? Não acredito, não. Né? Eu preciso ver pesquisa e ler sobre isso para ver se é verdade, porque a mulher não é toda essa maturidade, não. É mesmo, é? Claro que não. Vou usar esse seu argumento, hein? Claro, pode usar. Dilma, papo tá bom, mas 9h51 já, uma boa quinta-feira. Pra você também. Vamos parar com essa conversa antes que eu me comprometa, né? 9h51, hora certa. Intervalo, nós já voltamos. Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo, com a psicóloga Dilma Shir.